Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, anote aí, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato, que está bem representado por nosso querido presidente Jorge Nazareno, o Jorginho. O sindicato oferece também, através da nossa internet, você pode acessar a página do sindicato. Clicando na página vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de ver as matérias, notícias que o sindicato prepara com exclusividade e com carinho para você, trabalhador e trabalhadora. Acesse o nosso site www.sindmetal.org.br. O tema do nosso programa de hoje é um tema polêmico, um tema interessante. Tenho certeza que todos vão gostar. Inadimplência do consumidor. É isso mesmo. Meus convidados de hoje, Jefferson Mariano, técnico do IBGE. Jefferson, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui representando a instituição, falando em nome da instituição IBGE. Agradeço muito esse convite. Tá certo. O nosso outro convidado já é parceiro nosso, Mauro Lobiano Parra, gerente-geral da Cooperativa de Crédito Credimetal. Mauro, também seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado também por ter aceito o nosso convite, Mauro. É isso, o prazer é nosso estar mais uma vez com você, Eduardo. Vamos ao assunto que interessa, é o nosso povo. Tá certo. Eu começo com você, Jefferson. As dívidas em atraso no nosso país cresceram 19,1% no primeiro semestre deste ano, se comparadas às de igual período do ano passado, segundo dados do Serasa. Eu lhe pergunto, este aumento é preocupante, Jefferson? Bom, no que se refere à questão específica, né, que é um número do Serasa, né, só para lembrar que o IBGE não calcula, na verdade, taxa de inadimplência. Né? Existem nas pesquisas do IBGE números relativos à participação do crédito na economia. Certo. Agora, é claro, esse número referente à inadimplência é um dado conjuntural, na verdade, nós não vivemos uma situação pior do que nós vivemos, por exemplo, em 2009. Em 2009 nós tínhamos indicadores de inadimplência superiores, né? Então, na verdade, não chega a ser preocupante. Agora, é claro, é um movimento conjuntural que aí vai depender do movimento da economia. Então, a questão da inadimplência está muito associada ao comportamento da economia. Na medida em que a economia cresce, retoma o ciclo expansivo, há uma tendência a uma redução. Nós temos um outro fator interessante agora no final do ano, que é o 13º, a entrada do 13º, e tradicionalmente, pelo menos nos últimos anos, a gente tem tido uma cultura na qual parte desses recursos os trabalhadores deslocam para o pagamento de parcelas de dívidas em atraso. Né? Então, acredito que ainda não é preocupante. Né? É claro que é inadmissível a gente não dizer isso. O Brasil, nos últimos anos, é inegável, cresceu muito a economia do nosso país, cresceu muito a nova classe média aí, crescendo cada dia mais. E com isso, paralelamente a isso, cresce o interesse do consumo. Isso é inegável. Por isso que está associado, você acredita que esse consumidor, novo consumidor, com crédito na praça, com a economia aquecida, também é um fator que é preocupante, que às vezes a pessoa não tem esse grau de separar, né, saber dosar o investimento naquele momento certo e acaba extrapolando, e aí que gera a inadimplência. Né? Existe uma questão hoje, que é a questão da educação financeira, né, que algumas escolas têm inserido hoje, por exemplo, no ensino médio, escolas particulares, e é um movimento de que as escolas públicas também insiram essa discussão na necessidade do planejamento familiar, do planejamento financeiro nas famílias, né? Nas universidades é uma questão que vem sendo discutida amplamente, então esse é um fator interessante. E tem um outro aspecto nos anos recentes no Brasil, que foi a expansão do crédito, a facilidade do acesso ao crédito, dos mecanismos do crédito. Então, inicialmente nós tivemos um boom, e aí o que acontece? Boa parte dos trabalhadores, né, tem acesso, tem como
acessar o crédito. O mecanismo do crédito hoje é muito mais fácil. Então isso faz com que realmente a gente tenha um aumento na inadimplência, mas nós tivemos também um aumento significativo do crédito na economia, né? O crédito aumentou e isso é salutar, né? Então, a gente pode perceber que assim, no Brasil ainda há espaço grande para o crédito, a gente tem ainda a expansão. Então, a questão da inadimplência ainda é localizada, né? Porque o varejo, né? Aí a gente até pode ver que o varejo ele sabe muito bem trabalhar isso no Brasil. A gente tem os dados de contas nacionais no Brasil, que é o crescimento da economia por setor de atividade econômica. Nós observamos o seguinte: de todos os setores, o setor de intermediação financeira é o setor que nos últimos anos não vem enfrentando problema. Não vem enfrentando problema por quê? Porque ele sabe exatamente como fazer a avaliação de crédito. Então eles têm essa capacidade, né? Agora, Mauro, o Jefferson citou bem essa questão da preocupação do crescimento, né? O consumidor acaba consumindo, ele tem um crédito na praça, como mesmo bem disse o Jefferson, não tem muita restrição, é uma coisa, hoje em dia está muito mais fácil de adquirir um crédito. Agora, ele pode ser influenciado para o aumento dessa inadimplência. O que leva os consumidores, então, a entrar na inadimplência? Olha, veja bem, nós vivíamos com a cultura inflacionária até outro dia, né? Tínhamos aí uma inflação absurda, 70%, 80%. E você não tinha a cultura do real, do pagar no valor que é devido, no valor que é justo. Aí, de repente, o Brasil, graças a Deus, né, evoluiu na sua economia e o povo não trabalhou essa habilidade financeira. Quer dizer, o povo, por exemplo, hoje não faz uma educação financeira, não tem um orçamento. Planejamento, não né? tem um planejamento. Você precisa ter um planejamento. Senta na família, como é que nós orientamos os nossos trabalhadores? Mulher, filho, senta, faz uma mesa redonda e discute o seu orçamento. Onde nós estamos gastando aqui? Podemos investir para comprar o nosso carro, que é o sonho de todo trabalhador? Podemos começar a pensar no sonho da casa própria? O trabalhador não faz isso. Hoje o povo, a grande massa de pessoas que a gente conhece, não faz isso. Então não tem a cultura. Aí o que faz? Você recebe na sua frente, diariamente, através da televisão, através do rádio, fontes de crédito, né? Diariamente. Sendo despejado. Total. Pessoa, né? Oferecendo para você o que não é verdade. Né? Sempre por trás disso há o canto do cisne. Você sabe disso, correto? Eu não preciso explicar melhor. Claro. Aí você pega e entra por impulso. Você não tinha o hábito de poupar. Você vê países como a Alemanha, Estados Unidos, os países escandinavos, o hábito da poupança, o Japão, o hábito da poupança. No cooperativismo a gente ensina o hábito da poupança, mas o nosso trabalhador ele é imediatista. Ele fala, não, eu poupo, mas eu preciso de crédito rápido, porque eu preciso fazer uma aquisição lá na frente, sem planejamento. Isso não é bom, isso não é bom. A dica foi dada, né? Lançado, bem colocado, essa questão da reunir a família, interessante, eu gostei dessa questão aí, colocar na mesa ali, falar, com certeza. As nossas condições é essa, não dá para comprar agora, não é porque o crédito está aí. Não vá ao impulso, né? Agora, tomar cuidado com essas propagandas que você bem citou, e é verdade, diariamente está sendo despejado ao consumidor. Se ele não tomar cuidado... Vai se endividar. Vai se endividar. Inadimplência do consumidor. É o tema do programa de hoje. Estou aqui com os meus convidados, Jefferson Mariano, técnico do IBGE, e Mauro Lubiano Parra, gerente-geral da Cooperativa de Crédito Credimetal. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, que está aí na sua telinha. Anote aí, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não mude de canal, o tema hoje é importantíssimo, interessante para você anotar tudo. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daqui. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary.
Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. Anote aí então visãoemdebate@eg.com.br. Inadimplência do consumidor é o nosso tema do programa de hoje. Meus convidados, Jefferson Mariano, técnico do IBGE, e Mauro Lubiano Parra, gerente-geral da Cooperativa de Crédito Credimetal. Jefferson, na passagem de julho para agosto, a inadimplência do país caiu 0,2%. Podemos considerar, Jefferson, que esse percentual já é um avanço? Bom, já podemos considerar pelo seguinte aspecto: nós tivemos um primeiro semestre da economia não muito bom, né? Então os números, o primeiro trimestre da economia, do PIB, o segundo trimestre foram números não muito interessantes. Então a economia teve uma retração, né? Isso pode ter impactado. Eu sei que alguns podem falar, mas espera aí, mas o mercado de trabalho não teve um impacto tão grande. Então não teve um impacto tão grande no mercado de trabalho, porque muitas empresas seguram um pouco. No primeiro sinal de crise não vão demitir. Esperam, tentam observar o comportamento da economia para depois tomar uma decisão. Então o que acontece? Aí, a partir do término desse período, a economia começou a melhorar. Então a gente passou a ter uma situação mais confortável, né? E isso acabou se refletindo sobre alguns setores, sobre alguns trabalhadores que não estão diretamente associados a essas atividades, né? Então, a gente pode dizer que é um sinal positivo, né? Que a tendência é que nós possamos ter, nos próximos meses, uma melhora nesse indicador, né? Agora, a redução dos juros podem ter colaborado para essa redução? Aí já é um movimento mais de longo prazo, que a gente tem um problema perverso no Brasil, que é o seguinte: a gente tem, as pessoas olham no jornal e veem aí que toda semana ou todo mês tem uma discussão em torno da queda da taxa de juros na economia, que a Selic está caindo. Muitos trabalhadores não têm muita noção do que se trata, né? O que significa essa taxa, né? Que na verdade é uma referência da economia, a taxa que o governo paga. É um índice, né? É uma taxa que o governo, a taxa de referência. Agora, o que acontece? O impacto disso sobre o varejo é muito pequeno, porque a taxa de juros cobrada pelo varejo, a menor parcela diz respeito a isso, uma grande parcela diz respeito ao risco que a operação oferece. Então, o trabalhador de baixa renda, infelizmente, aquele que precisa mais do crédito, é aquele que paga a maior parcela, que paga o risco maior. E o trabalhador de alta renda ou o empresário, por exemplo, que não precisa tanto do crédito, oferece menos risco, paga uma taxa muito menor. Então nós temos taxas de juros, né? E aí o que acontece? Uma outra coisa são os mecanismos de crédito. Então a gente tem uma parte muito grande do crédito via cartão de crédito, que é a taxa mais elevada possível. Então tem um outro aspecto que é o perfil do crédito. Então, dependendo do perfil do crédito, a inadimplência ela pode ser pior, né? Pode ser pior. Então isso acaba sendo um fator complicado, né? Concorda, Mauro? É isso mesmo? Perfeito, perfeito. Jefferson, muito feliz. Veja, no momento que você abre para um trabalhador, o cartão de crédito, como ele falou, onde o juro é composto, né, juro sobre juro, e juro de 8, 9, 10% ao mês, ela fica praticamente impagável. É verdade. Fica impagável, fica impagável. Então, o nosso cliente, o nosso associado, né, nós chamamos de associado, por exemplo, nos procura para sanar essa dívida que ele criou com o cartão de crédito. Nossa. Por impulso do gasto, e ele tem a dívida. E ele vai fazer o quê? Então, felizmente, ele tem o sindicato e a cooperativa para ir lá e sanear essa dívida. Então, nós trocamos a moeda. Nós damos para ele um dinheiro mais barato. Então, reduzimos a inadimplência. Agora, como o Jefferson falou, o que você lê nos jornais sobre a redução, que há uma insistência do governo, perfeito, nota 10 do que o governo está fazendo, de forçar, não é a realidade lá na sua casa, na sua instituição financeira. Não é a realidade. Nunca é assim. Porque aí você tem a reciprocidade. Quem é você, onde você trabalha, quanto você deixa no banco, que negócios você faz com a sua instituição financeira. Então, essa reciprocidade leva as taxas. E outra, as instituições financeiras trabalham com uma taxa de juros onde há, sim. E isso é um fato, é uma estatística que ele pode confirmar. De cada 10 pessoas que pegam crédito, provavelmente de 3 a 4 vão ser inadimplentes, vão deixar de pagar. Então os demais têm que cobrir essa diferença. Por isso que ele fala que a taxa é difícil. O spread bancário, ele tem lá 2, 3% de prejuízo. Ou seja, eu empresto para 10 pessoas 20 mil, tem 2, 3 que não vão pagar. Isso é um fato.
Então, por isso que a taxa de juros ainda é cara no Brasil. Ora, e vem de cima, de governo, por decisão governamental. Você não reduz taxa de juros por decisão governamental. Não é assim, é o mercado que determina essa regra. Então, no cooperativismo, por exemplo, nós não temos problema. Nós continuamos crescendo, emprestando para os nossos trabalhadores cada vez mais, com uma menor taxa de mercado, e eles estão felizes. Você quer dizer, então, que alguns pagam pelos outros, é isso? É mais ou menos isso. Não tenha dúvida, você não tenha dúvida, é assim mesmo. Olha, eu trouxe aqui, só para comentar rapidamente, uma pesquisa que nós fizemos com os nossos sócios lá. Você me pergunta, essa taxa de inadimplência, a que se deve ao quê? A renda. Eu tenho aqui vários sócios com uma renda de R$900. R$900. Só a cesta básica, né, confirmando aqui, é R$334. Uma cesta básica que alimenta mulher, 2 filhos e o cidadão, é R$335. Uma renda de 960 sobra para ele, tirando INSS, tirando Vale Transporte, tirando assistência médica, se ele tiver, sem aluguel. Presta atenção, sem aluguel, vai sobrar para ele R$200. Veja, senhores, um cidadão que ganha, você que está ouvindo a gente aí, se ganha R$900, cesta básica, mulher e filhos, você tem que fazer orçamento familiar. Você tem que parar para pensar, você não pode investir se você não tiver certeza. Porque com o que você tem de sobra, você vai ter problema, vai ter inadimplência. E aí está o perigo dessas... esse pessoal que oferece aí crédito, né, promoções, enfim, toma cuidado. É o que o Mauro acabou de dizer. Mauro, como o trabalhador que está inadimplente pode proceder então? Qual que é a receita? Olha, primeira coisa, como eu disse há minutos atrás, sente, faça uma reunião com a sua família, determine o que é importante nas suas despesas. Precisamos nos alimentar bem, precisamos de transporte, escola, educação, e aí vem depois os seus investimentos. Onde estamos gastando a mais, deixa de tomar aquela cervejinha, para de ir no jogo de futebol, enfim, você tem que administrar a sua renda melhor, da melhor maneira possível. Não podendo, vá procurar a sua cooperativa de crédito, a cooperativa da sua região, a nossa, que é dos metalúrgicos de Osasco, vá procurar a Cicobi Crédito Metal. Nós vamos oferecer um dinheiro mais barato para você e você vai liquidar a sua dívida lá na frente, pagando menos juros para nós, num prazo longo. Tem que procurar essas instituições. Se você voltar no banco, não tem jeito. O banco vai renegociar com você a dívida e vai continuar com o mesmo juro. Então, como renegociar a dívida, vamos deixar o Mauro explicar para nós, para o último bloco, que você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate, no tema inadimplência do consumidor. Meus convidados, Mauro Lubiano Parra, gerente-geral da Cooperativa de Crédito da Credimetal, e Jefferson Mariano, técnico do IBGA. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve e trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti, fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje, inadimplência do consumidor. Mauro, no final do segundo bloco, eu deixei para esse bloco de propósito, para os nossos telespectadores tirarem essas dúvidas, como renegociar então a dívida, aqueles que estão endividados? Bem, se você é sócio de uma cooperativa de crédito, como é o caso da nossa, vá nos procurar. Nós vamos sentar, conversar com você, reanalisar o seu orçamento e vamos refinanciar, vamos alongar o prazo com juro, menor juro de mercado, que é 1,8, 2,1, 1,5, dependendo do prazo que vai pagar, e você vai ter menos impacto na sua renda, perfeito? Se você não é sócio de uma cooperativa e você vá à sua instituição financeira, converse com o gerente da instituição financeira e explique para ele que você não pode pagar mais aquele juro, e que o banco, como o banco coloca o juro e sobre a sua dívida mensal, e a gente fala
denomina de juro composto, o banco pode renegociar esse juro com você, ou seja, ele pode diminuir esse juro com você. Isso ele pode fazer, porque também as instituições financeiras não têm interesse em ficar sem receber esse valor que está inadimplente. Então ela vai negociar. Agora, o melhor caminho, meus queridos, é o cooperativismo de crédito. Você procura as cooperativas de crédito da sua região. Se não é sócio, associe-se. Graças a Deus o sindicato está bem representado, tem essa possibilidade de estar aqui com a Credimetal. O financiamento é uma alternativa, uma saída, na sua visão? Ele não há outra saída, porque se o trabalhador está com uma dívida exagerada e ele não tem como pagar, ele vai sofrer uma pressão das instituições e essa pressão não é boa na vida dele, psicologicamente não é boa na vida dele, vai comprometer, a família fica estressada, ele fica estressado e isso vai repercutir na empresa que ele trabalha, perfeito? Então vá e faça o refinanciamento, faça o financiamento. Você tem a dívida? Faz o financiamento a longo prazo. Espera vir os dissídios coletivos, receber aumento salarial para você compensar. Essa é a Agora, o indivíduo, às vezes, o trabalhador está estourado com cartão de crédito. Você aconselha esse trabalhador fazer um parcelamento do cartão de crédito, que é aí juros abusivos, né? Primeiro, antes de fazer o parcelamento, vá na instituição detentora do cartão e renegocie a dívida. Não aceite aquele juro que está colocado no cartão. Esse juro é abusivo, não aceite esse juro. Ah, mas ofereceu, o senhor pegou, o senhor gastou, mas não aceite, tente renegociar a dívida. Aí sim, não há outra alternativa, você tem que fazer o parcelamento do cartão, senão você não vai ter acesso a mais nenhum cartão. É interessante, ou seja, o indivíduo vai até a detentora do cartão. Ele consegue? Muitas vezes é difícil, né? Não é difícil, senta, conversa com a instituição, porque há possibilidade de reduzir, claro que há. Mauro, se me permite, essa questão dos mecanismos de crédito, é importante a gente perceber o seguinte, algumas coisas mudaram na sociedade brasileira e na economia, então algumas regras mudaram. Uma das questões que mudaram foi a questão da portabilidade. Então, perfeito. Esse é um mecanismo importante que o consumidor tem a possibilidade de tirar o financiamento que ele tem no banco A e passar para o banco B. Então, se o banco está cobrando taxas abusivas, o que acontece? Ele tem a possibilidade de falar, olha, não quero mais ficar com você. Hoje, bancos têm comprado carteira de crédito, tem um movimento constante de carteira de crédito. Então, essa é uma possibilidade. Outra, o consumidor está muito endividado. Então, hoje, por exemplo, o instrumento do crédito consignado, ele se expandiu bastante. Então, o consumidor no crédito consignado tem taxas muito menores do que no crédito, né? Então, por exemplo, com um trabalhador que não tem acesso à cooperativa, ele tem a possibilidade do crédito consignado, ele capta o recurso do crédito consignado e elimina as dívidas que ele tem, por exemplo, no cartão de crédito, que é um dinheiro mais caro. Então, essa é uma outra possibilidade. Agora, por exemplo, tem bens de consumo, ou mesmo casa própria, que o valor é elevado, né? Então, esse tipo de crédito, que é crédito, financiamento de longo prazo, para essas situações nas quais, por exemplo, o consumidor lá no passado fez a aquisição com taxas mais elevadas, hoje ele também tem a possibilidade de trocar. Então, por exemplo, um consumidor que comprou um automóvel com 72 parcelas ou 80 parcelas e fez o financiamento a uma taxa de juros elevada, por exemplo, ele está na metade do parcelamento hoje, ele pode chegar na instituição bancária dele, a qual ele é correntista, e falar, olha, eu fiz um financiamento aqui em outra instituição e eles me cobravam essa taxa de juros. Vocês têm como fazer a aquisição desse crédito? Então, existem essas possibilidades hoje. Inclusive, já você bem lembrou essa questão da portabilidade, mas isso também serve para a habitação, ou seja, quem tem um financiamento de habitação? Então, habitacional já está em processo, porque na verdade foi aprovado, mas ainda existem alguns entraves legais. Então, em função desses entraves, ainda não está completamente institucionalizado. Então, por exemplo, hoje, se o consumidor for ao banco e tentar fazer essa operação, ele ainda não consegue, que os bancos ainda estão esperando uma definição desse processo. Aproveitando esse gancho, chega uma pergunta aqui nos nossos estúdios, Valéria Rufino, da Rocha, ela é de São Paulo, capital, pergunta, ela fez aí um cartão de um banco e ela solicitou esse cartão para compra, para a reforma da casa dela, né, que é o chamado Construcard.
Quando ela contratou esse serviço, era um tipo de juros. Agora caiu um pouco dos juros. Consegue também mexer ou não? Então, essa é a briga dos consumidores com a Caixa Econômica Federal, tanto com o Construcard como com o financiamento habitacional. Por exemplo, consumidores que realizaram financiamento habitacional há 3, 4 ou 5 anos, contrataram com taxas superiores à que estão sendo oferecidas hoje no mercado. A Caixa Econômica Federal derrubou as taxas. E o que acontece? Esses consumidores estão tentando conversar com a Caixa para verificar a possibilidade de derrubar esses juros que estavam embutidos nos financiamentos pretéritos. Isso ainda não foi regulamentado, a Caixa ainda não se manifestou e não se posicionou com relação à queda. Pode ter alguma mudança aí? Eu acredito que vai ter, né? Eles vão ter que fazer isso porque o que acontece? Senão, o que vai acontecer? Na medida em que se estabelecer a possibilidade plena de troca, o consumidor vai sair desse banco e vai procurar outros bancos. E ele que sai ganhando, né? Sai sem dúvida. Bacana. Mauro, para encerrar com vocês, quais são as opções de empréstimos da Credimetal? Fala para os nossos trabalhadores. Olha, hoje nós temos, principalmente para o trabalhador da indústria metalúrgica, as melhores taxas do mercado, sem sombra de dúvida. Você que tem dentro da sua empresa bancos que oferecem negócios via a própria empresa, onde sua conta salarial está depositada, inclusive te oferecendo taxas menores que a nossa? Não, não é uma verdade. Nós temos taxas de 1,5%, 1,85%, 2,1%, com prazo até de 36 meses de pagamento. Então nos procurem, converse com a nossa equipe de atendimento, ligue lá para Cicobi Credimetal, vamos lhe atender. E hoje nós também fazemos o crédito consignado para o aposentado, que é o consignado de INSS. Então todo aposentado da nossa região que quiser procurar a Credimetal para obter o crédito aquele benefício do INSS, que desconta no próprio benefício do INSS, nós estamos à disposição. E é mais importante, sem taxa, sem tarifa, sem cadastro, sem aquelas invenções que você tem aí na praça. Nós não cobramos absolutamente nada para fazer esse empréstimo para você. Procure a Credimetal, que estamos à sua disposição. Isso é verdade. O que o Mauro acabou é assina embaixo, e é pura verdade. Está à disposição de vocês, é uma ótima saída para você resolver os seus problemas. Jefferson, concluindo também com você, os dados aí, possivelmente para o próximo ano, você acredita que vai melhorar o índice de inadimplência do nosso país? Bom, acredito que a taxa vai cair, como eu mencionei, né, por conta do comportamento do crescimento da atividade econômica. Agora tem outro fator extremamente importante, que o Mauro foi muito feliz em lembrar, que é a questão do rendimento dos trabalhadores, né? Então o que acontece? Sem dúvida nenhuma, aumentando o nível de rendimento dos trabalhadores, a gente vai ter uma redução da inadimplência. Então nós precisamos que aumente o padrão de salário dos trabalhadores, né? A renda dos trabalhadores no Brasil ela cresceu, ela precisa crescer mais, crescendo mais a renda a gente vai ter a possibilidade não só de reduzir a inadimplência, como aumentar o nível de poupança, que é uma questão extremamente importante, não só para o consumidor, mas como para a economia do país. Tá certo. Bom, eu adorei o tema, tenho certeza que você em casa anotou tudo direitinho. Caso você tenha perdido algum trecho dessa entrevista, você pode acessar a página do sindicato e acompanhar lá a reprise desse programa. Inadimplência do consumidor foi o tema do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois ilustres convidados. Primeiro, Jefferson Mariano, técnico do IBGE, obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado por ter esclarecido todas as dúvidas aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Nosso outro convidado, também agradeço, é Mauro Lubiano Parra, gerente-geral da Cooperativa de Crédito Credimetal. Obrigado também, Mauro. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e ter aí deixado uma mensagem muito importante aos nossos trabalhadores. Obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos e obrigado, Eduardo, pela gentileza. Estaremos à disposição sempre. Tá certo. Obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, por ter ficado conosco até agora. O seu convite aqui é sempre dado, aberto para você participar do nosso programa através do e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Você é o nosso convidado especial. Acesse nossa página também da internet, é o www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo, se Deus quiser, vocês num próximo programa. Tchau.